em Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 14. Gênesis, capítulo 22, versículo de número 14. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 14, vamos todos ler bem forte a leitura, vamos fazer a leitura bem forte aí, e diz assim: e chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos lá, todos bem forte. 1, 2, 3. Ficou bom, agora vamos ficar melhor. Vem lá, bem forte. E chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor meu Deus, fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, irmãos, e vamos prestar bastante atenção na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, se a gente começar a analisar a nossa vida, pelo que a gente conversa com vários irmãos, nós vamos observar que o grande desejo de muitos irmãos é algo chamado providência. Nós queremos que o Senhor providencie para nós as vitórias, as bênçãos, as conquistas. Nós somos seres que almejamos muitas coisas, nós estamos sempre querendo isso, que a providência aconteça em nossa vida. E há uma história muito linda, muito conhecida dos irmãos, que é essa história aqui de Abraão. A primeira providência Deus deu lá atrás à sua mulher, que não podia ter filhos. A Bíblia diz que Sarai, na época, depois mudou para Sara, Sara ou Sarai que trocou? Sara para Sarai. Muito bem. Então Sarai, ela não podia ter filhos, e a Bíblia diz então que a grande providência já começou ali na vida dela. A palavra do Senhor diz que ela ficou meio angustiada, meio agoniada. Os irmãos conhecem a história, trouxe Agar até a presença de Abraão. Abraão deitou com Agar, nasceu Ismael, aliás, mas ainda não era o filho da promessa Ismael, teria que ser Isaque. Aí Deus vem até Abraão, que era Abrão antigamente, depois o Senhor trocou para Abraão, vem dizendo que Deus abriria a madre de Sara, e a Bíblia diz então que Isaque nasceu, e Isaque foi o filho da promessa. Deus então fez uma grande providência, Deus providenciou, Deus realizou todas as coisas, e nasceu então aí o filho da promessa. Então eu posso imaginar que, assim como cada pai ama seu filho, Abraão, ele amava demais Isaque. Eu posso imaginar que ele também amava Ismael, mas ele amava de uma forma especial, talvez de uma forma maior, porque era o filho da promessa, era o filho tão desejado, era o filho tão aguardado. Ele amava, tinha um amor muito grande por Isaque. E aí eu vejo as pessoas admirando o ministério do apóstolo Paulo. Glória a Deus, foi um grande homem de Deus. Eu vejo muitas pessoas admirando a vida de Davi, também foi um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu vejo pessoas falando aí de Moisés, vejo pessoas falando de Elias, de Eliseu, homens usados por Deus, dos grandes profetas, Zacarias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, homens de Deus. Mas sem dúvida alguma, irmãos, um dos grandes homens de Deus, um grande patriarca, nós temos aqui, se chama Abraão, pelo compromisso que ele tinha com Deus,
pela vontade de servir e a obra que Deus colocou em sua vida, e a palavra do Senhor diz que através dele, numerosa multidão deveria ser contada, porque ele seria pai de multidões. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi um homem realmente escolhido por Deus. E não sei a sua versão, mas a minha versão, que é revista e atualizada, ela diz no versículo de número 1 do capítulo 22 assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Olha só a expressão que Moisés usou aqui ao escrever o livro do Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor tentou Deus a Abraão. É mais ou menos assim: vamos ver se realmente Abraão me ama. Vamos ver se realmente Abraão é tudo isso que fala que ele me ama, que ele me serve. Eu vou agora ter essa prova, e eu vou pegar aquilo que ele tem de mais precioso nessa terra, aquele filho tão amado, aquele filho tão esperado, porque no versículo 2 ele fala o seguinte: toma agora o teu filho. Aí olha só que o autor aqui, Moisés, que escreveu o Gênesis, fala: o teu único filho, teu filho, o teu único filho, e ainda diz mais ainda: aquele que tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Hoje não é assim, hoje o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje você pode entrar na presença de Deus em qualquer local, e você pode orar, bendizer e adorar o Senhor. Você pode levantar louvores a Deus em qualquer local, dependendo da circunstância, você pode adorar e bendizer ao Senhor. Naquele tempo, os irmãos sabem, tinha que pegar um animal perfeito, o animal não podia ter defeito, e esse animal era oferecido em holocausto, e esse animal era sacrificado ali, e colocava aquele animal sobre o altar. E Deus manda Abraão pegar o seu único filho, e levar aonde, igreja? Para o sacrifício, para o altar, sem mostrar ainda para Abraão um local determinado. E o Senhor fala: pega teu filho, a quem tu amas, o teu único filho, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E o primeiro ponto, o tema da mensagem é o sacrifício que gera a bênção. O sacrifício que gera a bênção. Abraão foi abençoado. Abraão pôde realmente ter a providência de Deus em sua vida. O texto que nós vemos fala: o Senhor proverá. E o Senhor vai providenciar grandes coisas nesta terra, na nossa vida, na nossa casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Primeiro ponto que eu vejo aqui é a obediência. Abraão, ele não bradou e falou: Deus, desculpe, Senhor, a minha ousadia, mas tu, ó Deus, está ficando louco? Tu, ó Deus, perdeu o juízo? Onde eu vou pegar o meu filho, a quem eu amo? Como tu mesmo disseste, o filho que eu amo, o meu único filho, Senhor. Como é que eu vou pegar? Vou colocar no holocausto e vou sacrificar, meu Deus, tanto animal limpo que eu tenho aí, tanto animal bonito que eu tenho aí. Eu posso muito bem pegar qualquer um, sacrificar, mas meu filho não, Deus. Meu filho negativo, é inegociável. Meu filho não tem negócio com ele. Meu filho não tem acordo com ele. Quem é pai, quem é mãe aqui? Sinceridade, daria seu filho para alguma coisa nessa terra? Irmãos? Meu Andrezão está aí, bonito. Meu Andrezão está aí. Eu daria o meu André, meu irmão. Agora detalhe, quem está pedindo é Deus, e aí? Quem está pedindo é Deus que está pedindo. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão, em primeiro lugar, obedeceu a Deus. Nós queremos providência na nossa vida, nós queremos ouvir esta palavra: o Senhor proverá, o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai abrir os caminhos para que a tua bênção chegue na sua vida. A gente quer providência na nossa vida, mas em primeiro lugar, nós temos que obedecer
ouvir a voz de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado, como o testemunho que a irmã Rita de Cássia acabou de contar aqui para os irmãos. Ela obedeceu à voz de Deus, e nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Se os irmãos não sabem, os irmãos sabem, né? Mas alguns irmãos que não foram lá no velório da irmã Socorro, a Elidiane trouxe a memória de que a pastora Geide, ela estava na Santa Ceia, conversei com ela hoje inclusive, e o Senhor falou para ela: vá, minha serva, e diga isso. Ela levantou, chegou na diaconisa Socorro e falou assim: ó, Deus está mandando te dizer que o Senhor vai te carregar nos braços. E aí ela falou: pois é, pastor Heber, eu pensava que era em um sentido, e agora nós vemos que é em outro sentido, né? Quer dizer que o Senhor ia levar, e o Senhor levou a irmã Socorro. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando na igreja sede, e eu trabalhava de servente, estava construindo a igreja, e meu pai era pedreiro lá na igreja sede, e aí, jovens lá na igreja, chamou uns 10 jovens para trabalhar na igreja, e nós éramos assalariados, e eu estava trabalhando na igreja, puxando cimento, fazendo massa, meu pai como pedreiro, e tinha um pastor ensaiando no templo da igreja, e aí eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: vá lá, manda o pastor parar o ensaio, e mande ele orar, na época, para a namorada, ore pela namorada dele. E eu fazendo massa, eu falei: não, isso é de mim e tal, tá o pastorzão lá ensaiando um hino e coisa e tal, e aí eu fazendo massa, aí o Espírito Santo veio de novo, eu parei e fui lá, falei: meu irmão, Pai do Senhor, para o ensaio aí que eu tenho um recado para o irmão, Deus está mandando dizer um negócio aí para você parar tudo, e você orar pela irmã, sua namorada. E aí ele orou, dobrou o joelho, clamou ao Senhor, e ficou lá orando. Depois ele me chama e fala: olha, evangelista Heber, Deus mandou você pedir que eu orasse por ela, porque ela acabou de ligar desesperada, quase que ela morre atropelada lá no plano piloto, perto da escola dela. Então olha só, Deus poderia ir diretamente a ele, poderia. Deus poderia realmente livrar sem ter que me usar, poderia. Mas o Senhor quis que eu falasse com ele. Então o Senhor tem seus caminhos, tem seus meios. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e não questionar com Deus. Se Abraão tivesse questionado negativo, Senhor, Deus pegaria Isaac de todo jeito. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano nessa terra. E Ele fala: pega teu filho, Abraão. Pega teu único filho, Abraão, e oferece a mim em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Ou seja, Abraão entendia a soberania de Deus. Abraão entendia que não era um ser qualquer que estava pedindo a ele uma coisa tão séria, uma coisa tão forte, irmãos. Mas ele falou: eu vou fazer. Se é Deus que vai fazer, eu vou realizar, porque é meu filho, então Deus vai fazer alguma coisa. O filho é o único que eu tenho, é o que eu amo. Se o Senhor está pedindo, é para algo bom, mas eu sei que o meu filho, ainda eu vou ter meu filho. Nós vamos mostrar isso no texto. Aí ele se levanta de madrugada, chama 2 moços, e aí eu imagino Abraão entrando de madrugada no quarto de Isaac e falando: meu filho, levanta, meu filho, vamos ali comigo, vem com o papai, vamos ali fazer um passeio. Acredito eu, o texto não fala, mas eu acredito que Abraão não falou nada com Sara, nada. Ele não chegou lá e falou: Sara, o negócio é o seguinte, ó, Deus está mandando pegar o nosso filho e oferecer no holocausto, e quer que a gente, em outras palavras, no direto mesmo, mate o nosso filho. Nós vamos ter que matar o nosso filho no holocausto, oferecer em sacrifício. Eu acredito que Abraão não disse nada para Sara. Nas escondidas, na madrugada, pegou Isaac: vamos ali comigo. Pegou 2 do seu moço e caminharam 3 dias, irmãos. A Bíblia diz, olha o versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaac seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Olha aí, 2 dos seus moços: vamos comigo. O que você vai fazer, Abraão? Venha comigo. E levantou, 1º dia, 2º dia, 3º dia caminhando. Talvez ali Abraão já deve preparado tudo, água, comida, aquela coisa toda, e no 3º dia ele vê o local ao longe. Aí ele entendeu que não tinha mais necessidade dos moços seguir Abraão. Então ele fala assim: fique aqui vocês 2, aqui é o ponto que vocês vão ficar, e eu e meu filho, essa palavra aqui, essa parte eu acho tremendo no texto. Ele fala assim: eu e meu filho, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali.
e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha aqui, irmãos, que coisa interessante. Eu vou lá com meu filho, agora é o seguinte, vocês vão ficar aqui, porque nós iremos, mas nós tornaremos. Preste atenção aqui no nome de Jesus, irmãos. Ele não disse assim, eu vou subir com o moço e eu vou voltar. Negativo. Ele não usou o singular, ele usou o plural. Ele falou, eu vou subir, nós vamos subir, mas nós vamos voltar. Olha a confiança aí que Abraão tinha em Deus. Ele sabia que algo iria acontecer. Ele sabia que Deus iria preparar alguma coisa. E aqui eu vejo aqui uma segunda coisa, irmãos. Para a providência de Deus acontecer, para que esta palavra se cumpra, Deus proverá em nossa vida, nós temos que confiar plenamente em Deus. Muitas das vezes nós confiamos pela metade. Muitas das vezes uma palavrinha que sempre está no nosso vocabulário, será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Mas será mesmo que isso vai, as portas vão se abrir? Será? Irmãos, é tanto será no nosso vocabulário, em nossos lábios, que isso tem que cair por terra. Tem que confiar e acreditar, vai acontecer um milagre na minha vida, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e exaltado. Ele falou, eu vou subir com o moço, vocês vão ficar aqui, ó, vocês dois, eu vou subir lá naquele monte, mas é o detalhe, nós iremos, mas nós voltaremos. Eu acho que na cabeça de Abraão, nem que eu traga ele morto, mas que eu vou voltar com Isaac, eu vou voltar com Isaac. E a Bíblia diz então que ele subiu. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu acredito aqui, o texto não diz, mas eu acredito que nessa hora lágrimas devem ter corrido, irmãos, no rosto de Abraão. Papai, eu estou vendo, já entendi que é um holocausto, Senhor, papai, eu já entendi isso. Nós já caminhamos 3 dias, nós já estamos viajando 3 dias, os moços ficaram lá. Eu já entendi que é um holocausto, mas só que uma coisa que está me perturbando, que eu não estou conseguindo entender. Eu já estou vendo aqui o holocausto, já estou vendo aqui o local do altar, eu já estou vendo aqui a madeira, já estou vendo aqui a lenha, mas papai, não tem que ter o cordeiro? Não tem que ter um animal para colocar sobre o altar, meu pai? Onde está esse animal? Abraão sabia que se tratava dele, que Isaac era o animal que seria sacrificado. E Abraão, irmãos, disse o seguinte, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha o ensinamento aí que Isaac tinha de Abraão. Você vê palavra aqui de Isaac, além dessa? Não tem mais não. Mas meu pai negativo, está ficando doido, pai? Vai me matar? É doido, sou teu filho. Negativo. Deus proverá, Deus proverá. Mas o texto aqui, você não vai ver Isaac resmungando, questionando, ou indo contrário ao pai, se for um propósito de Deus. Se Deus está no comando de todas as coisas, Ele vai providenciar. Deus fala assim para você, igual disse, mas tem que ser Deus, hein, irmãos? Um pastor amigo meu, Deus falou assim, sai do trabalho, larga tudo, vai trabalhar na minha obra e nada vai faltar dentro da sua casa. Ele largou o emprego, na época ganhava 5 mil reais e vive no evangelho e não falta nada na casa dele. Eu vou confessar aos irmãos, eu me sinto muito à vontade trabalhando. Eu vou lá, trabalho, no final do mês eu vou lá no banco, porque eu sei que meu salário está ali, tiro o meu dizimo, e eu sei que ali eu estou trabalhando, e o dinheiro está ali, porque eu estou trabalhando. Eu fico muito à vontade com isso. Ficaria muito desconfortável se eu vivesse só da igreja. Ficaria realmente. E esse pastor só vive da igreja. Ele só trabalha na igreja. E aí ele largou esse trabalho e está vivendo só pela obra do Senhor. Um dia desse, conversando com um pastor que mora aqui no Jardim Gá, fez a mesma coisa, ele foi meu encarregado.
numa grande empresa, ele falou assim, ó, Deus mandou largar, conversei com a minha família, e hoje eu não trabalho mais para um homem. Ele usou até essa expressão, eu trabalho agora para Deus. Irmão, se Deus falou, meu irmão, então Deus vai dar a vitória. Quando as pessoas que o Senhor fala assim, larga tudo, vende tudo, pega a tua casa, vende e vai para tal lugar. A pessoa faz, irmão, ele vende a casa, vende tudo, sai do emprego e vai para tal lugar. E lá Deus abençoa, dá a vitória. Quando não é Deus, quando Deus não está no negócio e as pessoas fazem por impulso, aí não poderá culpar a Deus, porque Deus não estava no meio desse plano todo. Mas quando Deus fala, ele cumpre. E lá vai Abraão, Isaac faz essa pergunta para Abraão, e a Bíblia diz no versículo 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs-se em ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar, em cima da lenha. Olha aí, irmãos, chorando, posso ver Abraão chorando, com Isaac em cima do altar, amarrando as pernas de Isaac, amarrando os braços de Isaac, colocando a lenha, irmãos, preparando para acender o fogo. Olha aí, irmãos, entendendo que tinha um pedido de Deus, Deus tinha pedido isso a ele, ou seja, tudo é teu, não temos isso de falar, tudo é teu, Senhor, minha casa é tua, Senhor, meus filhos são teus, tudo é teu. Agora, quando nós falamos isso, nós temos que realmente pensar, será que tudo é realmente de Deus? Tudo é do Senhor, minha casa é de Deus, tudo é de Deus, meus filhos, meus bens, tudo, Senhor, te pertence. E na hora da prova dos 9, na hora de provar isso mesmo, Abraão provou, Senhor, tudo é teu, Sara é tua, Isaac é teu, minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, Senhor, meus bens são teus, tudo é teu. Ah, tudo é meu? Pega teu filho então, oferece para mim como sacrifício. E ele foi lá. E a Bíblia diz então que quando ele pegou o cutelo, irmãos, está no versículo 11, versículo 10, estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, teu único filho. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Você está vendo aí o poder de Deus? Tinha carneiro lá, irmãos? Abraão estava vendo algum carneiro? Isaac estava vendo algum carneiro? O Senhor fez surgir do nada. Do nada, irmãos. O Senhor fez surgir do nada um carneiro amarrado. E quando Abraão olhou, lá estava o carneiro. E quando ele levantou o cutelo para matar seu filho, porque Deus havia pedido, o anjo brado fala, Abraão, Abraão, eis-me aqui, não faça isso, porque agora eu sei que tu realmente ama o Senhor, porque fizeste isto, e o meu nome vai ser glorificado e exaltado. E Abraão, diz a Bíblia, que ele olhou para o versículo 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e uns carneiros detrás dele. Versículo 14, chamou Abraão o nome daquele lugar. O 13 ainda. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Como é que está a sua vida, hein, meu irmão? Esta causa que você enfrenta, essa luta que você está passando, espera o tempo de Deus, porque Deus vai providenciar alguma coisa na sua vida. Quando as pessoas que fazem tanta besteira por não esperar, irmãos, eu já quebrei a cara muitas vezes por não esperar. E aí, Deus vai providenciar todas as coisas. Não importa qual é a sua maior dificuldade hoje, não importa qual é a sua maior luta hoje, saiba que o Senhor está no comando. E o sacrifício de Abraão gerou a bênção. Porque esta palavra é dita até hoje.
essa história é conhecida no mundo inteiro. Todo mundo prega essa história e temos aqui um grande ensinamento. Se eu for obediente a Deus, se eu for confiante no Senhor, em saber que Ele vai providenciar aquilo que eu estou precisando, então o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Abraão sabia, irmãos, que mesmo se Deus matasse Isaque, talvez ele pensava, Deus mata, eu peço a Deus de novo para dar vida, porque Deus tem poder para isso, e eu vou voltar com meu filho. Por isso que eu nem precisei falar com Sara, nem precisei falar com a minha esposa, porque eu vou subir com ele, mas vou voltar com ele também. Olha a confiança que ele tinha aí em Deus. Como é que está a sua confiança, meu irmão, em Deus? Será que o teu Deus está tão distante? Hoje eu estava vendo uma reportagem de um ator e uma atriz da Rede Globo, falando sobre a espiritualidade deles, né? E aí um deles falou assim, eu creio numa força maior que rege esse mundo. Eu creio numa força maior que rege este mundo. E a maioria deles falam isso. Não consegue nem verbalizar a palavra Deus. Não consegue nem falar, Deus é que manda em tudo, Deus é que rege tudo, Deus é que comanda tudo. Mas nós temos esse conhecimento, irmãos. Quem manda na nossa vida é Deus. Ele sabe a hora de nós nascermos, mas Ele também sabe a hora que nós vamos partir para Ele, porque Ele sabe comandar essa terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Talvez Deus não te peça seu filho. Talvez Deus não te peça seu filho. Mas Deus pode pedir alguma coisa para você, para ver se você realmente consegue demonstrar a Ele todo esse amor que você fala que sente por Ele. Porque eu posso dizer que nós amamos ao Senhor, mas se o Senhor começar a nos provar com esse amor, porque Deus não é como uma namorada, né, irmão? Você chega lá, eu te amo, meu amor, dá um carro de bombom, ela abre um sorriso, está tudo certo, está tudo resolvido. Deus não é assim, não. Você me ama, então você vai ter que provar que me ama. E o amor, sobe no parênteses, e o amor de jovens, adolescentes, quando um fala que é para provar amor, não é sexo que prova amor de ninguém, não. Muitas vezes, prova que me ama, prova que me ama, prova que me ama, não quer, não sei o quê, então você não me ama. Isso é a artimanha do diabo na sua vida. Então voltemos aqui. Então Deus, meu irmão, Deus Ele me ama, Deus Ele te ama, e Deus tem providência certa para a nossa vida essa noite. Só esperar em Deus, só aguardar em Deus, só confiar em Deus, que Ele está providenciando todas as coisas. O nome do Senhor vai ser glorificado. E até hoje, irmãos, aquele lugar se chama Vale, até hoje aquele lugar, aquele monte é chamado Monte do Senhor se proverá. Monte do Senhor se proverá. E você está no local desse, no local onde o Senhor vai prover na sua vida. Eu creio que Deus vai prover na minha vida. Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai providenciar, Deus vai fazer algo naquilo que eu tanto preciso, naquilo que eu tanto almejo, e Deus vai declarar a nossa vitória. Fiquemos em pé, no nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé nessa noite, aleluia. Feche seus olhos, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos fazer uma oração. Peça aí para o Senhor aquilo que você quer receber nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Comece a orar. Senhor amado, estamos na Tua presença, meu Deus. Estamos aqui para louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Que o Teu nome seja adorado, Pai, nos céus e na terra. Abençoa a nossa vida pelo Teu poder e pela Tua graça, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço, ó meu Deus, no nome poderoso de Jesus. E Deus vai providenciar no nome do Senhor. Vire para o seu irmão. Fala assim, meu irmão, não se desespere. Fala mais forte, não se desespere. Deus vai providenciar tudo aquilo que você
Aí você vai falar assim para ele: se Deus te pedir o que você mais ama, entregue.